Olá, tudo bem? Hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês. Capítulo 12, a partir do versículo 13. Certa vez, Jesus estava falando para uma multidão de pessoas. Chegou um homem diante dele e falou assim: Mestre, ordena que meu irmão reparta a herança comigo. Jesus respondeu a ele com uma pergunta, dizendo: Homem, quem foi que me pôs por juiz entre vós? Entre vocês. Logo depois disso, Jesus se direciona para todos que estavam ali e disse: Tende cuidado, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O que Jesus disse, traduzindo nesse versículo? Tomem cuidado, se guardem, se protejam de todo e qualquer tipo de avareza, de todo e qualquer tipo de apego exagerado ao dinheiro. Porque a vida do ser humano não é composta só pelo que ele tem. A vida do homem, ela não pode ter só por objetivo os bens, adquirir o tempo todo, bens materiais, dinheiro. Depois que Jesus falou isso, ele contou para aquela multidão uma parábola. A parábola nada mais é do que ensinar através de comparações. A parábola dizia assim: o campo de um homem rico produziu muito, com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, ou seja, ele falava com ele mesmo, dizendo assim: o que eu vou fazer? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, eu não tenho onde guardar tudo isso. Aí ele teve uma grande ideia. Ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus celeiros, ou seja, os meus depósitos, ou na linguagem de hoje a gente guarda a comida aí na despensa, no armário. Eu vou destruir esse depósito que eu tenho, que eu guardo a minha comida. Vou destruir tudo e vou construir maiores. Assim, construindo maiores, eu vou ter mais espaço e vou poder guardar todos os meus frutos. Fazendo assim, eu poderei descansar. Nas palavras da Bíblia, ele diz: então eu direi à minha alma: tens em depósito, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te ou alegra-te. Aí, o que Jesus fala ao final dessa parábola? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? E Jesus finaliza assim: assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. E aí? Você tem muitos bens? Você é rico? Você é rico consigo mesmo ou você é rico com Deus? Eu vou explicar o que é ser rico com Deus. Para fazer você entender melhor essa parábola, eu vou ler aqui para você um verso que está em Salmos 39, 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O que esse verso em Salmos quer dizer? Falando sobre a nossa passagem sobre a terra, que é como uma sombra. Em vão se inquieta, ou seja, se preocupa. São as preocupações nossas do dia a dia, o que temos que comer, o que temos que vestir, a conta que temos que pagar, vai vencer a internet, vai vencer a luz, vai vencer a água, o meu salário atrasou, como eu vou fazer para pagar o aluguel? Todas essas inquietações que nos deixam estressados e tiram de nós a paz, tiram de nós aquilo de mais precioso que nós deveríamos dar à nossa família. Por estarmos estressados, gritamos uns com os outros. Por estarmos estressados, não olhamos para as necessidades uns dos outros. Com essa inquietação da vida, a gente quer se garantir. Ninguém quer passar necessidade. Então, o que faz, como diz esse versículo, amontoa-se para si tesouros, mas ao fim não sabe quem levará esse tesouro. Lendo esse pequeno versículo, você já entende um pouco melhor o que Jesus quis dizer quando ele contou essa parábola.
Aquele homem que falou com ele estava preocupado com a herança e queria que alguém pudesse dividir, porque parecia que não havia um acordo entre aqueles irmãos. Então Jesus olha para ele e fala logo: quem foi que me pôs por juiz entre vocês? Aquele homem estava com uma grande preocupação, porque ele queria a parte dele na herança. Jesus fala: olha, vocês devem se guardar de toda e qualquer avareza, de todo e qualquer apego a dinheiro e a bens. Por que se guardar disso? Por que se proteger disso? Olha, nós temos muitos estresses no dia a dia. Nós sabemos, até pelas reportagens, o quanto de tragédias acontece por causa de dinheiro. Quantas brigas em famílias, lares rachados por causa de dinheiro, de bens. Irmãos brigando entre si, dizendo: ah, isso daqui é de mamãe, mamãe deixou para mim, isso daqui é de papai, papai deixou para mim. Jesus, querendo esclarecer ainda mais as coisas para essa multidão que o ouvia, contou essa parábola desse homem que tinha ali a sua plantação e que produziu muito. O que ele tinha em casa, os seus celeiros, né, o seu depósito, não caberia aquela colheita. Então, ao invés desse homem pensar que o que ele produziu poderia ajudar ao próximo, dar para aquele que necessitava, né, dividir, repartir o que ele tinha, não. Ele teve a brilhante ideia de construir celeiros maiores para guardar o seu alimento, para que ele pudesse se sentir bem. Ele, talvez em sua mente, queria tirar de vez a preocupação com comida, com alimento. Agora eu tenho muito, agora eu posso ficar tranquilo, não preciso ficar debaixo de sol a sol, plantando, cultivando, agora eu tenho muito. Mas Deus chama ele de louco, porque naquela noite pediriam a alma dele. Para quem seria? A questão da alma, quando Deus fala: vão te pedir esta noite a tua alma. O que você preparou? O que tem aí? Até agora, até esse exato momento. A alma é a sede da consciência e da razão do ser humano. É aonde nós temos as nossas emoções. A alma é a essência do ser humano. Essa é a alma. É quem você é de verdade. Independente da aparência que você esteja usando, a alma é quem você é de verdade. E sabe quem vê? É Deus. Ele vê onde ninguém vê. Ele sabe quem você é. E para explicar um pouco melhor e levar você a entender a questão de ser rico para com Deus, é o versículo que está em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 9. Eu vou ler o versículo 8 também para sua melhor compreensão. Aqui, nessa parte do início de Apocalipse, são cartas dedicadas às diversas igrejas. E é o próprio Jesus que está falando. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse que esteve morto e tornou a viver? Jesus Cristo. Ele fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. Viu o que ele disse? Através dessa mensagem, você conseguiu perceber que os ricos para Deus são diferentes dos ricos considerados para nós? Para nós, os ricos são aquelas pessoas que possuem uma condição financeira boa, que têm carros, que são donos de empresa. Mas para Deus, uma pessoa rica é diferente. Nós sabemos que através da palavra de Deus, que Deus não enxerga como nós enxergamos. Uma vez Deus falou essa frase para Samuel. Todo mundo conhece essa passagem. Samuel precisava de ir até a casa de Jessé para escolher um rei. Então imagina você, vai em um local aonde Deus vai mostrar para você
Ali tem um rei. Você vai olhar o quê? Pela aparência das pessoas, aquele que for mais bonito, aquele que tiver um porte melhor, aquela pessoa que tiver uma postura mais elevada, é aquela que você vai dizer que, esse daí sim, esse daí merece um cargo importante. Mas Deus disse para Samuel, olha, eu não vejo como o homem vê. Lá na parábola que eu citei no início, estava falando sobre ser rico para Deus, ser rico com Deus. Eu vou deixar uma das bem-aventuranças aqui para vocês conferirem como é o jeito que Deus avalia quem é rico e quem não é rico. Está aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa justiça não é a justiça humana, nossa justiça feita com nossas próprias mãos, é a reta justiça de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Veja que nesse versículo, Jesus diz que essas pessoas, os cristãos, que levam o seu nome, terão uma grande recompensa no reino dos céus. Aqui diz a palavra galardão, que são prêmios que irão receber esses que passam por injúrias, por acusações, até por falso testemunho. Esses sim terão grande recompensa diante do Senhor no seu reino. Essas perseguições são contra aqueles que levam o nome de Cristo em sua vida. Como assim levar o nome de Cristo? É o seu procedimento, é o modo que você vive a sua vida. Você procura fazer o bem e não o mal, ama as pessoas que falam mal de você, e se qualquer uma dessas pessoas que até te fizeram mal, você for lá e ajudar no momento da angústia dela, no momento da necessidade, sim, você está fazendo o que Cristo mandou fazer, que é amar aos seus inimigos. Com isso, você está levando o nome de Cristo. E às vezes você pode pensar, mas eu estou vivendo simplesmente só a minha vida. Mas se a sua vida é de acordo com a vontade de Deus, com o que a Bíblia diz que é para você viver, se você vive desse modo e não do mesmo modo que todas as outras pessoas no mundo estão vivendo, você já é um bem-aventurado. Você pode dizer, mas Paula, baseada em quê você fala isso? Eu tenho um outro versículo para deixar para você, que é em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim, olha, ouça aí. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Da glória e de Deus. Ele diz assim, o tipo de sofrimento. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Pode ter muitas pessoas que estão sofrendo no momento, agora, né? Sofrendo acusações, calúnias, sofrendo perseguição, mas não pelo nome de Cristo, mas por alguma coisa que cometeu no seu passado. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que de Deus ninguém pode zombar, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Então, se algum dia você fez mal a alguém, assassinou, roubou, fez qualquer uma dessas coisas, é claro que você irá passar pelas consequências dos seus atos, mas saiba que o Senhor Jesus ainda pode atender você. Ele pode te perdoar dos seus pecados. Não existe para Deus pecado difícil
que não possa ser perdoado. Se você de coração se arrepende e quer a ajuda dele, ele sim estenderá a mão para você e te ajudará. Finalizando essa mensagem aqui, né, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Veja o que ele está falando. Então você percebeu nesse versículo, quando ele diz que é com dificuldade que o justo é salvo, não vá pensando que ser cristão, todo mundo está no mar de rosas. Não, não vai parar de acontecer porque você é cristão, coisas ruins ao seu redor, não vai parar de acontecer coisas que te surpreendam, perdas, dificuldades, desemprego, falta de dinheiro, entre outros. O que você pensar aí de dificuldade não vai parar de acontecer só porque você é cristão. Essas coisas irão acontecer. O que irá fazer a diferença é como você se comporta diante delas. E mesmo sofrendo, em nome de Cristo, não deixe de praticar o bem.